Um dos inscritos mandou uma mensagem lá no Discord da comunidade aqui do canal e queria saber como é possível mostrar uma mensagem no aplicativo identificando se tem internet ou não. Existem várias maneiras de fazer isso e quando ele mandou essa mensagem eu pensei na seguinte ideia de vídeo. Que tal eu pegar diversas coisas que eu já mostrei aqui para vocês, fazer uma combinação e realmente mostrar que o que eu te mostro, né, o que eu gravo aqui de conteúdo, não é algo exclusivo para apenas um cenário, e sim ele vai servir para diversas situações, e essa é uma delas. Então eu achei a ideia bem interessante e eu vou aproveitar nesse vídeo para fazer combinação de gerenciamento de estado, UI State, estado global, utilizar ali o Snack Bar, um monte de coisa aí para você ver que realmente o que eu tô falando é verdade. Então, antes de começar, deixa um like, faça um comentário para engajar o vídeo, faça a inscrição se ainda não fez, vire membro se puder, porque tudo isso apoia aqui o canal. E dentro aqui do Android Studio eu vou utilizar um projeto que eu já uso bastante de exemplo aqui dentro do canal, que é o Minhas Tarefas. Nesse projeto eu já tenho algumas configurações prontas, então tenho Firebase que veio daquele conteúdo que é o curso de Firebase aqui do canal, então eu recomendo que você veja. Ele tem muitas configurações e o que a gente vai fazer agora é uma solução na qual, quando a gente estiver com esse aplicativo aberto, se a gente perder a conexão, a gente vai exibir, por exemplo, uma mensagem em uma Snack Bar. Se você não tem a mínima ideia do que seja Snack Bar, também tem vídeo aqui no canal mostrando como que você faz isso. E dado que a ideia é reutilizar coisas que a gente já viu aqui no canal, eu já peguei um código pronto mostrando como é possível fazer a configuração macro, onde a gente vai identificar se tem a internet ou não. Essa implementação ela foi baseada nessa documentação que mostra como a gente consegue monitorar a nossa conectividade. Então, se você quiser mais informações sobre todas essas ferramentas que a gente está utilizando, você pode dar uma lida nessa documentação que eu vou deixar aqui na descrição. Então, eu peguei esse código que ele é isolado e eu fiz ali uma conexão dentro de um view model que ele vai ter um state que vai mostrar pra gente quais são aí as possibilidades de mudança de estado cada vez que a nossa rede mudar. Então, dado que eu tenho esse código pronto, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar esse código que eu tenho aqui, eu vou copiar ele todo, eu posso até disponibilizar aí para vocês, para você também já reutilizar, não ter que ficar fazendo isso na mão. E aí quando eu colocar lá no Android Studio, eu vou explicando cada uma das etapas que foram implementadas. Então dentro aqui do Android Studio, eu vou simplesmente colocar em um pacote isolado que ele vai ser focado para essa parte de conexão, networking. Então eu vou criar um pacote novo, que eu vou chamar, por exemplo, de Connection. Poderia ser qualquer outro nome, tudo bem? Não precisa se atentar tanto ao nome, você pode escolher da maneira que preferir. Aqui dentro eu vou simplesmente colar esse código. Quando você cola um código em Kotlin, o próprio Android Studio já cria um arquivo com o nome da primeira classe. Nesse caso ele colocou a Network State, mas eu vou mudar para essa Network Connection View Model. Então perceba sim que eu já estou utilizando aqui diversas práticas que eu já mostrei para vocês aí em outros vídeos. Então, para renomear esse arquivo, basicamente eu seleciono o arquivo, eu faço aqui o Shift F6, eu posso simplesmente colocar o nome que eu quiser, que é esse Network Connection View Model, que é a base que eu vou utilizar aqui. Eu faço um refactor e pronto, ele já fez aí a renomeação. O outro ponto agora é fazer todos esses imports que são necessários. Então a gente tem aqui essa referência de network, é só fazer o import. Esse import ele vem sim desse pacote do Android, tudo bem? Então sim, é uma dependência que a gente vai ter que ter, porque é algo do sistema operacional. A gente também vai ter esse Network Capabilities, para poder falar ali quais são os meios que a gente vai ter de acesso à rede. A gente vai ter esse outro cara, que é o Connectivity Manager. Ele é o responsável em fazer a conexão do aplicativo com o sistema operacional. Então a gente faz o import também. Um view model, como a gente já sabe ali, aquela classe especial, onde a gente mantém aqui o estado independente ali da mudança de configuração. Mutable State Flow também a gente já conhece. O asStateFlow é para poder fazer conversão para a versão que é apenas de leitura. Esse Network Request, aí ele já vai ser uma referência que ele vai vir também do Android, se eu não me engano. Isso mesmo, ele vem do Android, ele que vai ser o responsável em fazer essa requisição de internet para poder verificar para a gente, tá bom? Então aqui você pode até mesmo colocar meio que qual que é o tipo, né, de transporte que você quer verificar se tem conexão. Então ele colocou, por exemplo, Wi-Fi, o do próprio celular.
Esse outro Capability Internet, eu não sei exatamente o que serve, mas ali naquela documentação ele já adicionou. O meu objetivo foi pegar um código bem simples e rápido, que é funcional, para poder testar. Então, eu não estudei muito para poder falar o que é esse cara em específico, mas lá na documentação eu peguei e já estava com essa configuração. E aí, em seguida, a gente vai ter a implementação de callback. A implementação de callback nada mais é do que a resposta que a gente vai ter quando a gente tiver a mudança de rede. Então, a gente vai ter esse connectivity manager.callback, aí a gente precisa implementar o onAvailable e o onCapabilityChanged, e aí a gente vai ter o onLost, sendo que o onAvailable é quando a gente vai ter internet disponível, e logo em seguida esse onAvailable ele chama o onCapabilityChanged para poder falar quais são aí as fontes de rede que a gente tem disponível. Então, se a gente considerar que deu onAvailable e esse segundo aqui, a gente tem a certeza que a gente tem essa conexão com a internet. E por fim, o onLost, a gente vai saber que a gente não vai ter mais a internet. Então, é por meio desses retornos que a gente consegue fazer essa identificação. Aí, por fim, a gente faz o update aqui, que é o import do update, que vem ali do mutable state, para poder falar qual que vai ser ali o estado. E, por fim, a gente vai ter o uso do nosso Connectivity Manager, que ele vai fazer a requisição e ele vai precisar tanto da requisição que foi feita inicialmente, que a gente colocou aqui, que eu peguei lá na documentação, como também do nosso callback, que a base foi feita na documentação com a adição do update do state, que é algo nosso. Tá bom? Então ele vai fazer aqui a request a partir dessas duas chamadas e pronto, isso daqui vai ser o suficiente para sempre ficar atento a essa mudança de rede. Como vocês podem ver, tudo isso está configurado no init. Você não precisa ficar vendo isso dentro do código, porque você apenas faz uma única configuração, ele vai continuar aí para você. O ponto agora importante é você entender que a conversão daquele callback é baseada nessa classe que eu coloquei como sealed classes, que é a network state. Isso daqui é uma implementação minha, então a gente pode chamar de implementação nossa, e a ideia é que para a nossa tela ela consiga sinalizar qual que é o estado ali de rede. Então inicialmente eu vou trabalhar com esse initialization, que ele vai identificar que é algo inicial, que não teve nenhuma mudança, por exemplo, né? Quando ele estiver no available, a gente vai saber que está disponível. No capabilities changed, a mesma coisa. E a gente vai ter também o nosso lost. Então, esses daqui são os carinhas que a gente vai trabalhar lá na tela para a gente conseguir aí fazer essas mudanças. E agora que a gente fez isso, qual que é o próximo passo que a gente precisa fazer antes de reutilizar esse código? Basicamente, a gente precisa configurar junto com a nossa injeção de dependência com COI. Então, para isso, a gente pode vir em DI, a gente vem em COI Modules, e agora a gente precisa colocar, por exemplo, que a gente vai ter aquele View Model, que é o nosso Network, cadê? Connection View Model. A gente pega aqui essa referência, chama o nosso View Model Off, aí a gente coloca os dois pontos e manda a referência. Da mesma maneira, como a gente pode ver, esse View Model ele depende do nosso Connectivity Manager. Então, para isso, a gente precisa também criar essa instância. Dado que é algo do Android, eu vou chamar de Android Module e agora sim eu vou criar um módulo focado para isso. Então, vamos colocar aqui ó, o Module. Beleza, o module. Aí agora a gente precisa fazer um single, tudo bem? Então é uma única instância, não precisa ser diferente disso. E a gente precisa pegar a instância daquele carinha que é de conexão. Para fazer aquela instância, a gente precisa pegar até mesmo uma instância de sistema, né, que é o get system. Eu sempre esqueço o nome disso porque eu faço poucas vezes, então eu volto aqui na documentação, é esse cara aqui, o get system service. Mas para isso a gente precisa de um contexto, por isso que ele não autocompletou, tudo bem? Então deixa eu copiar todo esse código porque ele vai fazer aqui o casting também, que é necessário. Então eu copiei o código, eu vou pegar o nosso Android context, aí agora sim a gente coloca o nosso get system service. Ele já fez o autocomplete, ele vai fazer o autocomplete se eu quiser aqui com o nosso Gemini, a gente dá um tab, a gente faz o import e aí por fim a gente coloca o as Connectivity Manager. Eu vou pular aqui algumas linhas para ficar mais fácil de visualizar, é basicamente esse o código, tá bom? Não tem tanto segredo assim. Aí sempre que você colocar um módulo, você precisa vincular na fonte de configuração, que nesse caso é do nosso application, a gente configura fazendo o import e pronto, agora sim a gente fez toda a conexão necessária. O último ponto agora é pegar toda essa parte lógica que a gente viu, que novamente ela é muito bem estruturada, há vídeos que eu já mostrei aqui para vocês de YState, ViewModel, etc, sendo que a única diferença a gente vai ter aqui no nosso init, que é uma configuração
é uma chamada que faz parte do Android. A gente pegou na documentação e conectou, a gente agora fez uma integração com o nosso aplicativo, mas a base é toda a mesma. Então agora que a gente vai entrar na parte da tela, deixa eu entrar aqui na Main Activity, a gente vai precisar fazer uma configuração para que de alguma maneira global, vamos dizer assim, a gente consiga exibir aí a nossa mensagem. Basicamente, a gente pode trabalhar da mesma maneira como a gente fez no App View Model. Então a gente pode indicar que a gente vai ter o nosso Connection View Model, que ele vai vir do Coin, e aí ele tá colocando ali o App View Model, né? Mas não é esse cara, na verdade vai ser o nosso Connection, é o Network Connection, né? Network Connection View Model. Aí, tendo essa referência, a gente consegue sim trabalhar com ela para verificar ali as informações que a gente precisa. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui essa parte do projeto, só deixar o código para ficar mais fácil, né? Ele fez ali uma sugestão que eu acho que fazia sentido, tá? Que é esse aqui, ó. Val Connection State, ele tá pegando ali do nosso View Model e ele tá fazendo ali o Collect. Beleza, eu acho que é isso mesmo. Finalmente o Gemini ajudou a gente, né? E agora o que a gente precisa é de fato de identificar qual que vai ser esse estado. Então, para verificar isso, a gente pode até trabalhar com um way, né? A gente coloca o Connection State e vamos ver se o Gemini vai ajudar a gente, ó. Dessa vez ele deu uma vacilada, né? Então, deixa eu dar um Alt Enter aqui no when, eu acho que ele vai ajudar melhor. Então, deixa eu colocar aqui esse Add Remaining Branches, que são as possibilidades do COD Class. E como eu comentei, tanto o Available como o Capabilities Change, ele meio que vai ser a mesma coisa. Então, a minha sugestão é que você coloque na mesma opção, porque senão ele vai fazer várias recomposições. Tá bom? E nesse momento a gente precisa decidir o que a gente pode fazer de implementação. Quando eu fiz o primeiro teste, o que eu decidi nessa primeira implementação foi colocar a própria mensagem. Então aqui eu simplesmente vou chegar e colocar a mensagem que é conexão feita, né? Sei lá, enfim, vou deixar conexão feita, o que seja, né? Ou então você pode colocar uma outra mensagem que você achar que faz mais sentido. E na inicialização eu vou deixar como nulo. Então sim, eu vou trabalhar com uma variável que ela vai ser nullable, porque dessa forma eu vejo se faz ou não sentido mostrar uma mensagem. E aí em seguida eu venho aqui no lost, que vai ser conexão perdida ou sem internet, né? Sem internet, eu acho que sem internet com internet fica mais interessante, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham mais interessante nesse caso. E aí, por fim, eu vou colocar aqui que esse retorno ele vai vir para esse message e vai ser a partir desse message que a gente vai conseguir mostrar as nossas mensagens. Mas não para por aqui, porque a gente vai utilizar o nosso snack bar, né, que é aquela caixinha que a gente trabalha ali com os componentes do Material Design. E como é que a gente pode fazer isso, né? Basicamente, a gente pode envolver esse nosso nav host em um snack bar, ou melhor, em um scaffold, que dentro do scaffold a gente vai ter acesso ao slot do snack bar. É a maneira mais fácil de fazer isso. Então a gente pode chamar agora o nosso scaffold. Então, scaffold, a gente envolve o nosso nav host dentro do scaffold, e lembrando que quando a gente está trabalhando com o scaffold, o elemento que está dentro dele precisa utilizar o padding. Então a gente vai lá, coloca um modifier, padding, a gente coloca o it, que ele vem aqui do scaffold, tá bom? Aí é claro, a gente vai importar o modifier do nosso compose e beleza, essa é a primeira etapa. A próxima etapa agora é trabalhar com o nosso snack bar. Aqui no snack bar vai ser esse snack bar host, então lembra que a gente precisa utilizar o nosso host aqui dentro. Só que para utilizar um host, você precisa lembrar também que a gente vai precisar criar esse estado dele. Então vamos criar o estado e a gente vai fazer a próxima etapa. Para criar o estado, eu vou até mesmo criar onde eu tenho o estado de conexão. Então vai ser o seguinte, snack bar host state, ele vem desse remember. Tudo bem? Então, remember, snack bar host state. É dessa maneira que a gente faz ali o import. Agora que a gente colocou aqui o nosso host, a gente precisa vincular esse estado. Então, snack bar host state. E aqui é o suficiente. Eu acho que não tem mais nada que a gente precisa colocar, pelo menos até então, né? A não ser que você queira fazer alguma configuração a mais. E agora que a gente tem, né, o nosso state, e agora a gente também tem essa mensagem, a gente precisa colocar um código no qual ele vai executar e vai, de fato, chamar o nosso snack bar. E para isso a gente vai precisar de coroutines. E dado que a gente precisa executar, precisa de coroutines, a gente quer evitar a recomposição, nada mais justo do que colocar um launch effect. Tá bom? Então, nesse Launch Effect, basicamente, a gente vai meio que mapear quais serão os momentos que a gente quer reagir. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente quer reagir cada vez que mudar o Connection State, uma coisa que você pode pensar é que aqueles estados eles podem mudar várias vezes.
como eu até mesmo disse, o onAvailable e o nosso Capabilities Change, meio que eles vão ser chamados várias vezes. Por quê? Porque vai vir primeiro o onAvailable e depois vai vir o Capability Changes. Meio que essa vai ser a ordem. Então vai dar uma impressão ruim, porque vai vir recomposições a mais e vai vir também aqui um route defect a mais, tudo bem? Então ele vai exibir a mensagem, aí meio que ele vai esconder a mensagem e exibir de novo. Então o que eu sugiro que você faça? Dado que o que importa pra gente é a mensagem com ou sem internet, uma das coisas que a gente pode fazer é a seguinte: a gente pode trabalhar em cima da mensagem. E dado que a gente vai ter essa mensagem, a gente pode até mesmo verificar dentro dela. Olha, você é diferente de nulo? Porque se você for diferente de nulo, eu quero trabalhar assim com uma exibição, que no caso é o nosso snack bar host state, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente precisa fazer para colocar essa solução. Vai ter mais alguns detalhes, mas antes de mostrar esses detalhes, eu quero executar para você ver os problemas e resolver aos poucos, ao invés de tentar resolver antes e você não enxergar o problema, tá bom? Então, vamos rodar o app e vamos ver aí o que acontece. Eu rodei aqui o app e apresentou o primeiro problema. Vamos ver aqui o que ele mostrou. Então, eu vou minimizar aqui o emulador, vamos analisar aqui o nosso logcat. E nesse nosso logcat, o que ele vai mostrar aqui é uma das coisas que lá na documentação eu não identifiquei de cara e quando eu fiz o teste aí eu vi. Que ele precisa de permissão para poder fazer essa verificação. Que nesse caso específico, ele só precisa dessa change network state. Então você pode copiar esse nome, por exemplo, e aí você vai encontrar o arquivo que é o Android Manifest. No Android Manifest você vai simplesmente pedir para usar as permissões, que nesse caso é o Change Network State. Ele está mostrando aqui inicialmente porque foi um uso recente, tá bom? Mas aí você vai precisar buscar, é só você buscar, vai ser esse nome aqui. Agora a gente pode executar de novo e ver aí o resultado. Olha só que legal, o app executou e ele mostrou ali o nosso snack bar. Eu não sei se você viu, né, mas ele mostrou ali o com internet. E para você fazer a simulação, se tá ou não com internet, você pode até mesmo usar opções que você tem do celular. A mais simples que eu vejo é essa opção que é o Airplane Mode, ou então modo avião. Você pode alternar entre ligar e desligar, que ele sempre vai ficar com ou sem internet, sendo que o desligado vai ser com internet, se tudo estiver habilitado, obviamente, né? E quando tiver on, vai ser sem internet. Então vamos ver, eu vou ligar agora. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui no aplicativo. Vamos ver aqui, olha só, sem internet. Então ele mostrou aqui pra gente esse sem internet. Então veja que a gente tem agora essa opção mostrando aí pra gente, né? Olha só que legal. Tá vendo? Eu coloquei aqui, vai lá, sem internet. Vamos ver aqui se ele vai mudar alguma coisa, né? Agora com internet. Então é uma opção bem bacana. Eu acho que o único ponto que você pode ver aqui é que quando ele mostra a mensagem, né, às vezes se o usuário ele quer meio que sumir essa mensagem, ele não consegue fazer isso fazendo os cliques, tá vendo? Não tem uma ação, ele tá indo no modo automático. Se você quiser colocar essa opção, por exemplo, quando tiver com internet, eu quero que ele consiga fechar, né? Ou então quando ele tiver sem internet, você também consegue fazer isso a partir das opções que você tem aqui do seu snack bar, tá bom? Então existem algumas opções que você pode colocar mais, como é o caso da With Dismiss Action. Então você pode também utilizar para poder fazer essa variação. Então um exemplo, né? Só para você também ter uma demonstração. Você pode vir no With Dismiss Action e pode falar o seguinte: olha, eu quero que você coloque essa opção para fechar meio que manualmente quando ele perder a conexão. Então você pode pegar o nosso Connection State e verificar se ele deixa eu ver se é assim, se ele é um lost, né? Se eu não me engano é isso, é o is lost. Eu acho que é dessa maneira. Isso, porque isso daqui é um boolean, tudo bem? Ele faz uma avaliação se ele é ou não. Então vai ficar entre true ou false. Então no momento que ele tiver conexão, ele não vai colocar essa opção. No momento que, ou melhor, quando ele não tiver conexão, ele vai colocar a opção. E no momento que ele tiver conexão, não vai ter essa opção, tudo bem? Vamos ver como é que fica essa diferença. O app executou e vamos ver aí como é que vai ficar agora essa diferença, né? Inicialmente ele não está mostrando porque é aquele estado inicial, tudo bem? Então a configuração foi feita para não mostrar inicialmente, então é uma das coisas que você pode também ajustar se você preferir. Então agora eu vou alternar para a gente ver como é que fica, tudo bem? Olha só, eu vou alternar aqui, ele vai mostrar, então com internet não tem aquela opção. Agora eu vou colocar a opção quando a gente não tiver internet, para a gente ver como é que fica, né? Então, ó, agora ele já colocou essa opção. Agora eu só não tenho certeza se a gente precisa sempre fechar. Não, ele fecha sozinho. Mas ele tem a opção de quando a gente clica naquele X, ele vai lá e fecha, né? Agora quando a gente tem a conexão, olha só, se a gente clica ele não fecha. Ele não fecha mesmo.
tá? Uma coisa também que é legal, independente do lugar do aplicativo, você consegue fazer essa verificação, né? Então agora a gente está com conexão, por exemplo, né? Ou melhor, a gente está sem conexão, a gente conseguiu aqui mostrar em uma tela diferente. Por quê? Porque a gente está usando um estado global. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Como vocês podem ver, não é um código muito complexo, se a gente considera todo o aprendizado de UI State, View Model, toda essa parte aí do Jetpack Compose, etc. O uso do Snack Bar, tudo bem? Ele não é muito complexo e traz sim uma solução que é bem interessante aí para o nosso aplicativo. Então perceba que tudo que eu já mostrei para vocês em relação a essa parte de como a gente utiliza o Jetpack Compose, dentro aqui desses códigos mais voltados a padrões arquiteturais, MVVM, etc., vai funcionar para uma série de cenários. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa implementação. Particularmente eu acho bem legal quando a gente consegue conectar um monte de conteúdo que a gente mostra aqui no canal para vocês, porque eu acho que dessa forma começa a consolidar cada vez mais a importância de aprender toda aquela parte fundamental, estrutural do nosso aplicativo. Então, antes de acabar o vídeo, não esqueça do like, do comentário, porque isso apoia bastante o canal, a inscrição se você não fez, se puder também, vire membro, porque tudo isso é uma maneira de ajudar e incentivar cada vez mais trazer conteúdos para vocês. Então era isso que eu tinha para trazer, um abraço, valeu, falou!